Olá, senhores. Aqui quem vos fala é o Dr. Sandro Lúcio, advogado, e estou aqui para fazer uma prestação de contas sobre o trabalho que a gente está fazendo na luta em prol da suspensão das parcelas do consignado. Inicialmente, uma pauta que lutamos muito foi o projeto de lei 1328, de autoria do senador Otto Alencar, apresentado no Senado Federal e que estava aguardando votação, inclusive que estava com data marcada e foi retirado da pauta. Entretanto, cumpre esclarecer que por diversas vezes tentamos entrar em contato com a assessoria do senador Otto Alencar, que nos atendeu. Entretanto, informou que deveríamos aguardar o trâmite normal do projeto e que não poderia se fazer nada. Assim sendo, como meu papel de advogado é a luta pelo direito de vocês, partimos então em busca de novas orientações e de novas possibilidades. Foi quando localizamos em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1479 de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Nele, ele estabelece a suspensão por 120 dias da cobrança dos empréstimos consignados dos trabalhadores e aposentados. Mas antes de mais nada, eu quero informar aos senhores que cada vez mais estamos ganhando força para representá-los junto aos políticos, para poder termos voz junto ao Congresso Nacional. Por isso, eu solicito aos senhores que se inscrevam aqui no canal, se inscrevam nos canais que se juntaram para estar auxiliando vocês e estar cobrando dos políticos sobre as pautas que nós defendemos. Assim sendo, farei uma breve leitura sobre o projeto de lei do deputado Pompeu de Matos. Contudo, peço aos amigos que estão assistindo esse vídeo que, se alguém tiver o contato direto desse deputado, por favor, me passe diretamente nos meus contatos, para que eu possa entrar em contato com ele e estar explicando a necessidade da gente brigar por esse projeto. Pode ser que a gente consiga fazer da mesma forma que foi feito com o projeto de aumento de margem e quem sabe a gente consiga incluir esse projeto dentro de alguma medida provisória para ser votado com urgência. Assim, sem maiores delongas, vamos à leitura do projeto de lei apresentado. Artigo 1º. Ficam as empresas privadas, os entes públicos e o Instituto Nacional do Seguro Social, de forma excepcional, proibidos pelo prazo de 120 dias, de descontar dos salários, subsídios, vencimentos e benefícios de natureza previdenciária dos trabalhadores, servidores públicos e aposentados, os valores referentes aos empréstimos consignados. Parágrafo único. As parcelas do empréstimo consignado que deixarem de ser descontadas e pagas neste período serão incluídas ao final do contrato, em igual número de meses, sendo que sobre as mesmas não incidirá correção monetária e juros. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ora, senhores, resta claro para a gente que é um projeto completo, bem redigido, que suspende por 120 dias o desconto dos salários, subsídios, vencimentos e benefícios de natureza previdenciária dos trabalhadores, servidores públicos e aposentados e pensionistas. É um projeto de lei completo pelo qual vale lutar. Peço ainda licença para ler as justificativas apresentadas no projeto, porque refletem a realidade em relação aos senhores. Justificativa. O projeto de lei que ora apresentamos visa assegurar que os trabalhadores, aposentados e pensionistas tenham suspensa, por um período de 120 dias, a cobrança dos valores referentes aos empréstimos consignados. Cabe destacar que não se trata de perdão de dívida, mas de protelar o pagamento de 4 parcelas para o final dos contratos atuais. Importa destacar que o impacto da crise causada pela pandemia do coronavírus na vida das pessoas, e em especial dos aposentados, que fazem parte do mais número de grupos de riscos afetados por essa doença, impondo ao Congresso o compromisso de adotar medidas como esta, de buscar salvaguardá-los por 4 meses da obrigação de pagamento dos empréstimos consignados. Cabe salientar que a medida proposta preserva o interesse das instituições financeiras,
pois não se está propondo que se deixe de pagar parte desses financiamentos, mas que estes pagamentos se deem ao final dos contratos, com o acréscimo das 4 parcelas que deixarão de ser descontadas dos salários e dos benefícios previdenciários neste período mais crítico da doença. Por fim, o projeto determina a não cobrança de correção monetária e juros sobre esse período, entendendo que é uma pequena contribuição do sistema bancário, que vem oferindo ano após ano lucros bilionários e que, neste momento de crise, tem a oportunidade de cooperar com aqueles que mais precisam. Forte nestas razões, solicitamos a nossos ilustres pares apoio para a aprovação desse projeto de lei, que causará forte impacto na mitigação dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Deputado Federal Pompeu de Matos. Senhores, então eu reitero que vale a pena lutar por esse projeto, haja vista que ele é até mais amplo e específico do que o projeto apresentado pelo senador Otto Alencar, que é o projeto 1328 que anteriormente falamos. A partir desse projeto aqui, a gente tem maiores possibilidades de contato e vínculo com o deputado. Então, meus amigos aposentados, pensionistas, servidores públicos e trabalhadores em geral, eu reitero a necessidade da gente unir forças nessa hora. Se alguém tem o contato direto com este deputado federal, favor, encaminhe para a gente, encaminhe para o sexteto aí, para a gente estar lutando por vocês. Eu reitero que cada vez mais a gente está ganhando força. Os deputados estão nos ouvindo, a nossa voz vai ecoar dentro do Congresso, estamos crescendo para representá-los, queremos ser a voz de vocês perante os políticos. E para concluir, senhores, encontramos na noite de ontem uma entrevista do deputado Pompeu de Matos, falando justamente sobre este projeto. Então, encerro o vídeo deixando aqui a entrevista feita pelo deputado. Por favor, eu peço para que vocês assistam até o final para entender um pouco mais sobre esse projeto apresentado. Assim, reitero a luta e o compromisso que eu, Dr. Sandro, advogado, tenho com vocês e todo o pessoal que se uniu em prol de vocês. Tá bom? Então, sempre que a gente tiver uma brecha para estar lutando para vocês, é isso que nós vamos estar fazendo. Fiquem agora com o vídeo reproduzido no site da Câmara dos Deputados. Está em tramitação na Câmara um projeto de lei que suspende por 120 dias o desconto das parcelas do empréstimo consignado, aquele que é descontado no salário do trabalhador e também do aposentado. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, o aumento do número de empréstimos consignados este ano foi de 20% nos 3 primeiros meses deste ano. Para saber mais sobre a proposta, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o autor, deputado Pompeu de Matos, do PDT, do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a todos os telespectadores daqui do Rio Grande do Sul, conversando contigo para dizer que esse é um problema grave para nós, gaúchos e brasileiros, de todos os recantos, por conta de que não tem um que não deva um consignado, especialmente os aposentados. E os servidores, trabalhadores como um todo, devem lá um consignado. Se considerarmos aposentados, são mais de 30 milhões de aposentados no Brasil. Se pegar cada um devendo um pouco, dá bilhões de reais. Então, são mais de 62 milhões de pessoas que têm esse empréstimo consignado, de acordo com o Banco Central. Veja bem, Regina, não é pouca gente. E veja, então, o valor são bilhões que os bancos têm em haver para receber. E os bancos, no ano passado, tiveram 120 bilhões de lucro. Estão nadando no dinheiro. Os bancos não precisam desse dinheiro nessa hora. Quem precisa é o trabalhador, especialmente o aposentado, que muitos deles são, nesta hora, o único na família que tem um saláriozinho garantido, uma renda garantida, necessária para botar o pão na mesa, para comprar o remédio, enfim, para manter a família. Como a gente dizia antigamente, quando a família só tinha um filho, e para não ir no quartel, a gente dizia que era arrimo de família.
Nesta hora, o aposentado é arrimo de família. Ele tem que sustentar a família. Então, é hora de nós darmos esse fôlego, dar esse respiro, suspender esses pagamentos, até porque, imagine o aposentado, ou mesmo o trabalhador, em geral, receber o salário pitoco, o salário, em alguns casos, pela metade. Quando tu precisa, nessa hora de pandemia, o teu salário por inteiro, para ajudar a família, enfim, para proteger a vida e dar um mínimo de dignidade, um mínimo de qualidade de vida. Essa é a nossa preocupação e eu estou ansioso que esse projeto seja votado e seja aprovado. Agora, também aumentou a inadimplência nesse período. A proposta trata também daqueles que estão já inadimplentes? Na verdade, o que nós estamos preocupados é de que as pessoas tenham a suspensão do pagamento. Quem está inadimplente não está pagando. E se ele está inadimplente é porque ele não tem condições de pagar. Então, é preciso dar um fôlego para o inadimplente e para aquele que também está pagando o seu empréstimo em dia. O que é necessário nessa hora é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ou seja, o poder público compreender de que nós temos que proteger o cidadão, a cidadania, as pessoas, e não os bancos. Os bancos, se está bem, o banco dá lucro, se está ruim, o banco ganha também. E outra, ninguém vai sonegar essas prestações. Elas vão para o final do contrato. E lá no final do contrato, vai ser reposto o valor, claro, que sem juro e sem correção monetária. Nós estamos aí em tempos de pandemia, o Brasil está em estado de calamidade, então é um momento excepcional. E na excepcionalidade, nós temos que dar um tratamento diferenciado para o cidadão. Nós não queremos que as pessoas morram de coronavírus, Regina, mas também nós não queremos que as pessoas morram de fome. Nesta hora, a gente sabe que a economia é importante, que a saúde é relevante, mas a saúde tem que ajudar. Aliás, a economia tem que ajudar a saúde para que a saúde ajude a vida e salve a vida, e depois a vida com saúde vai ajudar a economia. Este jogo nós temos que fazer exatamente para que saiamos todos vivos dessa pandemia e depois a gente recupera a economia. Agora, deputado Pompeu de Matos, um juiz de primeira instância já tinha proibido a cobrança dessas parcelas, só que caiu por um desembargador que deu ganho de causa ao Banco Central, que entrou com recurso. Não vai ser difícil aprovar essa proposta? Isso simplesmente aumenta a nossa responsabilidade e diz muito claramente de quem é a missão, o dever, o compromisso, a obrigação. É do Congresso Nacional, é do legislador, são dos deputados, dos senadores. Nós é que temos que resolver essa questão. Ela não é do judiciário, é do poder legislativo, que legisla, e do executivo, que naturalmente vai ter que ter a sanção desse projeto. E eu tenho convicção que tem ambiente para isso. O próprio judiciário já deu um sinal que dá, que pode, que deve, que é necessário, ou seja, deu uma demonstração política até, jurisdicional, é verdade, mas sinalizou para a classe política: se vocês não fizerem, nós vamos fazer. E nós ficamos reclamando que o judiciário faz aquilo que é nosso papel. É porque a gente não está desempenhando o papel que nos cabe. Nós temos que aprovar esse projeto porque ele é para o bem do cidadão, é para o bem da população, é necessário para que, nesta hora da pandemia, as pessoas tenham um socorro mínimo, tenham a garantia do seu salário por inteiro. Os bancos que esperem, eles podem esperar, têm que esperar. Os bancos não vão morrer por causa disso. Agora, tem gente que esse dinheiro pode fazer falta para matar a fome da sua família, enfim, para comprar o remédio que é necessário e daqui a pouco até para salvar a própria vida. Deputado, uma última pergunta. Na Câmara também tramitam alguns projetos com um teor semelhante ao do senhor. Como é que estão as negociações para que esse projeto entre na pauta e seja votado quanto antes? Nós estamos assim, Regina, quanto mais foice, mais roçado. Quanto mais gente propondo a mesma ideia, eu diria assim, aumenta a convicção daquilo que nós queremos do conjunto. E isso aí nós vamos construir com muitas mãos, com muita disposição, com muito consenso. E não se trata de nós passarmos calota em ninguém, se trata de nós darmos dignidade. E isso a Câmara está compreendendo. Na hora da pandemia, nós temos que nos ajudar. A razão de ser desse momento são as pessoas, são os cidadãos, é o bem-estar social. Aliás, a pandemia vem para dar uma lição para a gente. E eu espero que a gente tome essa lição. Não adianta os bancos estarem abarrotados de dinheiro,
Não adianta o cidadão estar com o bolso cheio de dinheiro, o cofre cheio de dinheiro, o vírus no pulmão. Vai morrer com o dinheiro na mão. Aliás, a filha do banqueiro do Santander, ela disse há poucos dias, quando morreu o pai dela. Diz, meu pai, banqueiro, dono de um banco, podia ter tudo o que tivesse, o que quisesse, e morreu com algo que era de graça para ele, que era a falta de oxigênio. Isso talvez seja um exemplo do exemplo, que serve de exemplo para que a gente, nessa hora, compreenda a dignidade do que é viver com dignidade. E é o que a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional tem que fazer para o nosso povo e para a nossa gente. Os banqueiros esperam, porque o povo, nessa hora, é que precisa de amparo e de proteção, especialmente os aposentados, que acho que é alguém, sim, que tem mais angústias, mais adversidade, mais dificuldade para viver e até para sustentar, às vezes, uma família que, como disse, são arrimos de família. Eu espero que esse projeto seja aprovado junto com os outros. Quanto mais projeto, mais força para que a gente faça com que essa ideia prospere e nós possamos aprová-la definitivamente.